Boa noite. Boa noite a noite. todos. Com a presença da maioria dos senhores vereadores e senhoras vereadoras em número legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Duartina do ano de 2014. Iniciados os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das atas da sessão ordinária e extraordinária realizadas no dia 1/9 de 2014. Acolhendo o pedido de dispensa de leitura das referidas atas apresentado pelo vereador Romim, coloco-as em discussão perante o plenário desta Câmara. Encerrada a discussão, coloco as mencionadas atas em votação. Quem for a favor de suas aprovações, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovadas as atas das citadas sessões plenárias. Feito isso e passando aos trabalhos do expediente desta sessão ordinária, partindo dos documentos recebidos pelo Poder Executivo Municipal, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios número 233 e 234/2014. Ofício número 233/2014. Senhor Presidente, venho por intermédio deste em atenção ao ofício número 73/2014, de 2 de setembro de 2014, desta Casa de Leis, protocolado sob o número 4.644, datado de 2/9 de 2014, que remeteu a indicação abaixo de autoria da senhora vereadora Marlene Aparecida Codonho Martins, para informar o seguinte: indicação número 37/2014, quanto ao prefeito municipal estudar a possibilidade de fazer a manutenção do campo do Ecoparque Ciro Simão, para ser utilizado pelos praticantes de esporte no horário de verão, para informar que esta administração solicitou ao coordenador de esportes do município providências nesse sentido. Na oportunidade, apresento os meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Enio Simão, prefeito municipal. Ofício número 234/2014. Senhor Presidente, com o presente venho novamente à presença de Vossa Excelência em atenção ao ofício número 74/2014, de 2 de setembro de 2014, desta Casa de Leis, protocolado sob o número 4.645, datado de 2/9 de 2014, que remeteu a indicação abaixo de autoria da senhora vereadora Maria Aparecida Carlone Rotondaro, para informar o seguinte: indicação número 38/2014, quanto à possibilidade de pavimentar a quadra da rua Domiciano Aredes, onde está localizada a fábrica de móveis Martinelli, para informar que esta referida quadra já consta do plano de trabalho desta administração para pavimentação, aguardando apenas a liberação dos recursos financeiros advindos de emenda parlamentar. Na oportunidade, renovo os meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Enio Simão, prefeito municipal. Esgotado o expediente do Executivo, passaremos aos trabalhos do Poder Legislativo Municipal, ocasião em que peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do ofício número 77/2014, CMD. Ofício número 77/2014. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o processo
Tribunal de Contas, número 1105/026/11, instaurado no âmbito do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para fiscalização de atos de gestão do Poder Executivo Municipal, durante o exercício econômico financeiro de 2011. Assinalo que referidas contas receberam parecer prévio favorável do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ante o exposto, encaminho o referido processo e respectivo parecer prévio à Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, presidida por Vossa Excelência, para que, submetendo-o à necessária análise, proponha nos termos regimentais o competente projeto de decreto legislativo que será submetido à apreciação do plenário desta Casa de Leis. Sendo o que temos para o momento, apresento protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Lucas Ari Fernandes, presidente da CMD. Peço agora ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 07/2014, de autoria dos vereadores Luciano Aparecido Oliveira, Romim Fogaça Rodrigues e vereadora Marlene Aparecida Codonho Martins. Requerimento número 7/2014, senhor presidente e vereadores, egrégio plenário, Luciano Aparecido de Oliveira, Romim Fogaça Rodrigues e Marlene Aparecida Codonho Martins, vereadores, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 139, 11º Regimento Interno, requerem a instalação da Comissão Especial de Inquérito para apurar práticas de crime de responsabilidade e de improbidade administrativa do senhor Enio Simão, prefeito municipal de Duartina. Requerem que seja designada os cinco vereadores que integrarão a Comissão Especial de Inquérito, obedecida à representação proporcional dos partidos políticos da Casa. Requer o prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogada por até igual período de decisão do plenário. Requerem, finalmente, após a conclusão dos trabalhos, o envio de cópias ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público para as devidas providências legais. Termos em que requerem o deferimento, Sala das Sessões, 15 de setembro de 2014, Luciano Aparecido de Oliveira, vereador, Romim Fogaça Rodrigues, vereador, e Marlene Aparecida Codonho Martins, vereadora. Eu coloco o requerimento apresentado em discussão junto ao plenário desta Câmara. Nobre presidente, eu queria uma pausa, que eu ia fazer um requerimento também, referente a isso daí. Seria pedir vistas para analisar melhor o pedido e apresentar um requerimento em cima desse requerimento? Isso. Não, outro requerimento também, dos mesmos moldes desse. Não, para mim sem problema nenhum. A gente pode discutir esse aí. Empresta esse requerimento, só um minuto, só para mim ter uma noção. Pois não, Franco. Ficou meio vago. Presidente. Não, tudo bem. Não tem aqui o fato, mas a gente sabe do que se trata, é a respeito daquela representação que foi feita. Eu acho que a gente ficar protelando também muito isso, dá a impressão que estamos empurrando com a barriga. Apesar que aqui, segundo o artigo 139, o normal seria esse requerimento ser lido, a não ser que fosse solicitado a urgência, como fala aqui, o requerimento de urgência. Mas eu vou já colocar hoje em votação, que é para a gente não passar a impressão, de novo esse assunto, de novo vai. Gostaria apenas de saber dos colegas que fizeram, se é relativo a alguma dúvida que ficou quanto à explicação que o prefeito, porque
estava pronto para ser encaminhado para apreciação do Ministério Público, tudo isso. Inclusive com toda a documentação que foi juntada. Se os colegas entenderem que ainda há o que ser discutido, ainda há o que ser investigado e que realmente é necessário, eu vou segurar o expediente que seria encaminhado ao promotor e ao juiz, para que a gente tenha aqui um consenso na casa do que a gente pretende com isso. Alguma dúvida que ficou ainda em relação à matéria que foi respondida pelo prefeito? Pois não, Luciano. Boa noite a todos e a todas, boa noite aos espectadores que nos acompanham e aos presentes nessa Casa Legislativa. Eu entendo que há como se aprofundar nos fatos que foram mencionados pelo senhor Sidney e também vou ao encontro do requerimento Marcos, que quer, sobre esse requerimento, fazer um novo requerimento. Por questão de bom senso, eu, na condição, se fosse presidente da casa, eu suspenderia a apreciação e esperaria o requerimento do vereador Marcos para apreciar os dois de uma vez só. É a atitude que eu pretendo. Apenas não seria um requerimento em cima desse, seria um novo requerimento. Tudo bem, seria um requerimento relativo à abertura de uma CPI também. Isso. Eu entendo que seria prudente, já que vai ter que apreciar, e aí não é realmente, é estabelecido pelo regimento da casa, que tem que ser apreciado, desde que seja assinado por um terço, independentemente. Eu entendo, sugiro que se suspenda a apreciação do requerimento em questão e aguardemos o requerimento do nobre vereador Marcos e apreciemos dois de uma vez só. Mas você sugere assim, a suspensão da apreciação do requerimento nesse momento e a sessão continue, ou a suspensão da sessão para que o vereador formule o requerimento, a gente leia e hoje ainda se vote se... Aí fica a critério do vereador Marcos. Vamos suspender a sessão, vamos fazer esse requerimento, vamos acabar com isso logo. Tudo bem, então eu acho que já foi sanado as várias dúvidas, já como o nosso presidente falou, ia ser encaminhado promotor. Então, como vai ser encaminhado, não vamos encaminhar os dois como seria encaminhado. Eu acho fazer também. Mas aí, vereador Marcos, os documentos referentes ao requerimento que nós formulamos nessa data, certo, já estão relativamente prontos. Os meus também. O teu também? Isso. Não, beleza, então já faz e a gente aprecia tudo de uma vez. Então eu declaro suspensa a sessão por 15 minutos. Muito bem, retornando à sessão, foi colocado em discussão o requerimento apresentado pelos vereadores Luciano, Romi e Marlene. Como ainda não havia encerrado a discussão, a gente interrompeu a sessão para elaboração do requerimento do vereador Marcos Roberto Fulaneto. A gente continua com o requerimento em pauta, que solicita a instauração da Comissão Especial de Inquérito em relação aos crimes, de apuração de prática de crime, de responsabilidade e de improbidade administrativa do senhor Iene Simão. Fique à vontade para o uso da palavra. Alguém quer se manifestar? Continuando? Não, vamos aguardar o requerimento do nobre vereador Marcos Fulaneto. Não, o requerimento, a gente vai dar sequência nesse. Na sequência vai ser lido o requerimento dele para iniciar uma discussão acerca do requerimento dele. A gente está discutindo esse que foi apresentado. Se não houver mal que ser discutido, vai ser colocado em votação. Alguém mais quer? Só um detalhe, senhor presidente. É costumeiro nessa casa que se apresente um requerimento em uma determinada data e que seja apreciado na sessão seguinte. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse qual a motivação que está sendo utilizada para apreciar o requerimento que foi apresentado hoje, fugindo à regra que sempre foi praticada nessa casa. Não. Tem algum motivo especial? Todo requerimento ele é votado na mesma sessão, pelo que eu saiba. Olha, é o que eu ia dizer. Sempre que é apresentado, o requerimento ele é colocado. Existem, assim, requerimentos. Tem alguns que são de apreciação do presidente apenas e encaminhados à secretaria para as providências. Outros são de apreciação por parte do plenário. Especificamente em relação ao que o nobre colega apresentou, eu fiz um comentário antes. Apesar de não estar se requerendo o regime de urgência, para que a gente não protelasse mais esse assunto, eu iria colocar em discussão. Porque
o parágrafo, aqui no artigo 139, só para esclarecimento, olha. Será da alçada do plenário a discussão e a votação dos requerimentos que solicitem. Inciso 3º. Constituição de comissões especiais de inquérito, conforme artigo 52. É esse caso, solicitando a constituição de uma comissão, requerimento de alçada. Parágrafo 1º. Os requerimentos referidos neste artigo serão lidos no expediente da sessão e encaminhados para as providências solicitadas. Parágrafo 2º. O requerimento de urgência será discutido e votado na sessão de sua apresentação, após a votação da matéria. Foi o que eu falei antes. Se o colega entender que é melhor a votação na sessão seguinte, eu obedeço o parágrafo 1º aqui, encaminho para apreciação, na sessão seguinte a gente reapresenta e coloca para votação. Eu apenas entendi que como a matéria retornou, já é uma matéria que foi discutida, foi feita em sessões anteriores, e dá a entender que parece que a gente está tentando barrar alguma iniciativa. Como da outra vez já ia ser votado, mas não estava dentro do que eu entendi seus conformes. Agora está. Eu não me incomodo se o colega achar melhor que seja apreciado, não, seja discutido e votado na próxima sessão, ele vai entrar na pauta e aí sim a gente tem uma decisão final. Eu apenas quis evitar aquela sensação que falar, de novo não votou. Entendi. Então eu queria me desculpar com Vossa Excelência, porque realmente eu prefiro que seja apreciado junto com o requerimento apresentado pelo nobre vereador Marcos, e que seja na semana seguinte, até pelo princípio da ampla defesa, porque a gente está... Mas esse princípio o nobre não viu com a gente, porque apresentou o requerimento agora também. Não, mas não para ser votado agora. Não, mas todos os requerimentos que são apresentados na sessão são votados na sessão. Todos os requerimentos. Todos até hoje foram votados. Por isso que eu me espantei também. Não, então porque como é um motivo de uma CI, eu acho que a gente tem que ter uma ampla defesa dos dois lados. Não, mas eu não agora, falei. não de última hora, colocando aqui, chegando para vocês acabar. Não, olha, sem querer entrar no mérito aí, como volto a falar, existem assim diversas especificidades em relação a cada requerimento. A gente tem tido por hábito, são requerimentos que não exigem uma apreciação mais profunda, às vezes é pedindo alguma explicação para o prefeito, às vezes é cobrando alguma coisa. Então a gente não entende que aquilo deva se arrastar por outras sessões, que é uma coisa que praticamente é unanimidade, a gente já decide e já encaminha. Mas no caso em questão, a menos que no requerimento seja que solicito a apreciação em regime de urgência, o que não é o caso aqui. Seria discutido e votado hoje. Não está sendo solicitada a urgência. Então, qual que é o trâmite de novo? Deixa eu pegar aqui. É encaminhado, é recebido, requerimento serão lidos no expediente da sessão e encaminhados para as providências. Apenas foi dito. Então, ele foi lido já. Então, eu vou dar a sequência, encaminho a secretaria para as providências necessárias, e ele vai retornar na sessão seguinte para ser discutido e aí sim votado. Ok. Ponto pacífico, então. Só complementando. Pois não. Até estou me antecipando aqui, né? Mas é referente o nobre vereador Marcos falou que faria um requerimento semelhante referente à gestão anterior. Por que eu pedi para que seja apreciado na próxima sessão? Para dar tempo também para o acusado apresentar a defesa dele, né, antes que seja votado. Porque esse requerimento que nós formulamos já foi debatido, já foi discutido, chega-se ou não à conclusão de culpa, né, encaminha-se ou não ao Ministério Público, mas o prefeito fez a defesa dele. Nós três entendemos que não foi o suficiente, e por isso que nós fizemos um novo requerimento de abertura e instalação de comissão parlamentar de inquérito. Com relação à administração passada, nós entendemos também que o princípio da ampla defesa tem que ser respeitado. Ou seja, tem que se notificá-lo, abrir prazo para que ele possa se defender, e na sequência nós votaríamos
pela abertura ou não, ver a questão da legalidade com o procurador da nossa casa. E aí, na sequência, nós apreciaríamos se há ou não necessidade da abertura. Poderia até ser juntamente com esse. Para mim, não existe nenhum problema e acho que para nenhum dos três dos signatários do requerimento. Então, se vocês concordarem dessa forma, nós poderíamos estar estabelecendo tendo como paradigma o primeiro pedido. Abre para a antiga administração se defender e, na sequência, nós apreciamos o requerimento e efetuamos a votação. Deliberamos se há ou não necessidade de instalar a comissão. Tá, então muito bem. Então eu vou responder. Em relação ao seu requerimento, então, para a secretaria, para as providências e posteriormente ele entra em votação. Na sequência, vai ser lido o requerimento protocolado pelo vereador Marcos Furleneto. Caso ele se manifeste no mesmo sentido, a decisão minha é a mesma. Porém, como eu disse aqui, o parágrafo 2º, ele fala que se o vereador solicitar a urgência, ele tem que ser discutido e votado na sessão. Então aí fica a critério do vereador Marcos Roberto entender se ele pretende que o requerimento dele já seja lido, discutido e votado na sessão de hoje, ou se ele entende que pode ser apenas protocolado, recebido e posteriormente discutido e votado. Então eu... Posso complementar? Pois não. Eu sugiro, então, que a gente faça um acordo de cavalheiros aqui, que ele leia, que seja recebido e que abra prazo para a defesa antes da votação. Pode ser dessa forma, nobre vereador Marcos? Pode, nobre. Mas não foi isso a intenção que vocês fizeram quando entregaram o Não, a gente não tinha intenção de que fosse votado hoje, não. Porque eu acho que isso daí está se arrastando já faz 1 mês, 2 meses, e vai lá, os vereadores da base são contra a abertura da CPI. Eu já vi, já foi explicado, do meu ponto de vista, conversando com o presidente, estavam os dois para ser encaminhado ao Ministério Público. Mas já que vocês querem uma CPI, vocês não ficaram satisfeitos com a resposta do prefeito, por mim, eu estou satisfeito com ela. Ele falou que mandou mesmo, e tanto que a gestão passada foi mandada também pelos mesmos moldes. Semelhante. Até a verba foi a mesma. Então eu vejo o seguinte, é igual você falou, não tem nem Pedro, nem Chico, nem Paulo, nem José. Eu acho que tem que ter os dois. Bate em Francisco. Entendeu? Então eu vejo, se você tivesse entregado esse requerimento antes, o requerimento nosso seria feito antes. Mas como já estava para o nobre presidente levar ao Ministério Público o fato ocorrido, tanto nessa gestão como na gestão passada, a gente não mexeu no CPI. Olha, a minha opinião, o que eu acho? Não ser contra ou ser a favor. Eu acho que o caso, particularmente em questão, eu não entendo ainda que pontos tem que ser esclarecido, porque a CPI ela tem que se basear num fato. O fato é o uso do ônibus para o transporte dos alunos do Colégio Master até uma feira ou um concurso em uma Olimpíada de História por parte do prefeito municipal, um ônibus da Secretaria de Educação que não poderia ser utilizado para esses fins. Ponto. Foi cobrada explicação. O prefeito admitiu, juntou documentos, o que gastou, em momento nenhum ele nega. Então eu acho assim, que o objeto da investigação, ele deixa de existir, porque a CPI ela tem que focar num determinado assunto, ela não tem assim uma CPI ampla e geral para a gente votar em relação a um ônibus e nos trabalhos desviar o foco para algum outro fato, algum outro ato. Se tem alguma coisa, algum fato do conhecimento dos colegas, a gente poderia protocolar ou ler aqui um requerimento específico. Fala, olha, em relação aos ônibus, eu não tenho dúvida. Mas existe uma coisinha que eu queria saber. Vamos fazer uma CPI para isso. Porque senão a gente vai apurar o que já está apurado, o que já seria assim um passo adiante, já seria um encaminhamento para o Ministério Público e para o juiz, para que eles decidissem em relação ao crime. Porque a CPI, a gente não tem o poder de julgar, de condenar. A gente não pode, no final da apuração, falar, o prefeito cometeu o ato e vai ser exonerado, vai ter que ressarcir os cofres. Isso aí quem vai se decidir é o Ministério Público, é o Judiciário. Então eu acho que a gente vai se debruçar
em cima de um fato que não houve a negativa do prefeito, em momento nenhum ele está falando, quem falou isso, é mentira, não sei. Está juntado um documento, ofício aí até, foi passado para todo mundo, em que na gestão passada do ex-prefeito Juninho, foi tomada a mesma atitude, está ali, o mesmo gasto, inclusive, a mesma escola, para o mesmo evento. Então está claro também que houve nas duas administrações a mesma atitude. Então, o promotor vai analisar os dois casos. O meu entender é esse. Agora, se criar duas CPIs, vai se arrastar aí por 90 dias porque a CPI ela funciona não durante a sessão, ela vai funcionar em dias, dias normais aí. E os membros, a gente não tem nem como oferecer uma estrutura para acompanhamento. Os membros que formarem a CPI terão, em tese, que se desdobrar para dar andamento nas duas. Nós somos apenas em 9. Às vezes, algumas assembleias aí possuem 100, 200, 300 membros. Então, designar 9 e 10, aqui praticamente todos os vereadores vão ficar empenhados. Mas não que eu estou dizendo contra. Eu acho que não tem mais o que ser apurado. O que a gente tem que fazer é encaminhar para o Ministério Público e aguardar a decisão. Se amanhã depois vem, o prefeito foi condenado ou Juninho ou Enio, em cima disso a gente vê. É caso de cassação de mandato, é caso... Mas essa é a minha opinião. Enfim, foi lido o requerimento do Luciano. Então, antes de encaminhar, eu peço ao Décio que leia o requerimento do vereador Marcos Furlaneto também, e depois a gente toma uma decisão em cima dos dois. Pois não, Décio. Requerimento número 08/2014. Senhor presidente e vereadores, egrégio plenário. Marcos Roberto Furlaneto, Sérgio Aparecido de Oliveira e Elcio Colete Rocha, vereadores no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 139, 11º do Regimento Interno, requer instalação de comissão especial de inquérito para apurar práticas de crime de responsabilidade e de improbidade administrativa do senhor Aderaldo Pereira de Souza Júnior, que autoriza o uso de veículo municipal para transporte de alunos para a Olimpíada de Educação na Unicamp em 2011. Requerem que seja designado os 5 vereadores que integrarão a Comissão Especial de Inquérito, obedecida à representação proporcional dos partidos políticos da Casa. Requerem o prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogada até o período por até igual período por decisão do plenário. Requer, finalmente, após a conclusão dos trabalhos, o envio de cópias ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público para as devidas providências legais, termos em que requer o deferimento do artigo 15 de setembro de 2014, Marcos Roberto, vereador, Sérgio Aparecido de Oliveira, vereador, e Elcio Colete Rocha, vereador. Bom, então muito bem, eu coloco o requerimento apresentado pelo vereador Marcos Furlaneto em discussão. Eu iniciando a discussão. Se for então do entendimento de ambos os colegas, a gente pode tomar a seguinte atitude. Eu recebo, encaminho para a secretaria tomar as providências. A casa oficia ao ex-prefeito para que ele também se manifeste acerca da documentação em relação ao uso do ônibus. Ele respondendo, a gente passa, como fez com o prefeito, com o Enio, passa a resposta para os colegas para analisarem, e aí se decide. E os dois requerimentos ficam combinados, só entrarão em discussão e votação os dois juntos quando tiverem os colegas formado um juízo acerca dos dois casos. Mas o requerimento é do vereador, ele que é o que vai decidir. Não. Sérgio, Elcio primeiro. Boa noite a todos aí. Como as CPIs elas correm apartadas, não tem porque ser votado junto. Como as CPIs elas correm apartadas, são separadas, não tem porque ser votado junto. Vamos votar que tem que votar hoje
e a outra na próxima, ou hoje também. Não tem que ser juntado nada. Esse é o meu entendimento. O vereador é de autoria do... O requerimento é de autoria. Como eu disse, o regimento nosso, ele diz, se for requisitada a urgência na apreciação, ele é lido, ele é discutido e votado. O vereador Luciano se manifestou para se encaminhar e posteriormente ser colocado em votação, mas ele vincula também a decisão do vereador Bacalhau, é isso, né? Se há ou não esse acordo. Agora, se quiserem votar os dois agora, terminar isso de uma vez, ou pensar melhor, ou retirar o requerimento, se achar que o que a gente tem é suficiente para o Ministério Público já formar uma opinião, que é a minha opinião, essa é a minha opinião. Eu acho que a gente já poderia encaminhar para o Ministério e já resolver isso de uma vez por todas. Aí os colegas retirariam o requerimento, caminharia, mataria. Então tem essas três opções. Protelar a votação para sessões futuras, se decidir hoje pela instauração ou não das CPIs, ou a gente manda logo esse expediente para o Ministério e mata a questão aí e aguarda o resultado. Isso depende da discussão. Vendo isso daí, ou a gente retira o requerimento, ou faz a votação deles hoje já. Não adianta se arrastar mais. Aí é muito tempo e dor de cabeça só. Porque vem aqui, enche uma linguiça, um gomo, enche outra na outra semana, e sempre a mesma conversa. Já foi para o prefeito, ficamos aguardando a resposta dele, veio a resposta, não está satisfeito, mesmo que ele não sei o que vai ter, nunca vai estar satisfeito. Então, que se vote a CPI, ou se retire. Isso daí cabe, isso daí já. Meu pensamento é assim. Alguém quer um tempo para discutir isso? A gente pode interromper a sessão, aqui todo mundo se reúne, não separadamente, porque a gente tem que definir. Luciano, quer falar alguma coisa? Senão a gente vai colocar um em votação e o outro... Oi? Na minha opinião, assim, o vereador ele quer dar um prazo de defesa para o ex-prefeito. Eu não vejo assim, né? A minha maneira de entender. Não existe prazo de defesa antes da comissão, antes da CI ela ser instaurada. Então, só na CI que ela pode ser dado esse prazo e essa defesa para que ele venha se defender na própria sessão, na própria CI. Se ele quiser também, né? Ele não é obrigado. Ele é obrigado a se defender, perguntando para o juiz. Não. No caso do Enio, foi feita a apresentação daquela representação e por um cidadão. Não foi um requerimento como está sendo agora. Agora está seguindo o regimento interno, da forma correta. Naquela sessão anterior, como foi do prefeito, carecia de explicações lá, que o cidadão até foi discutido aqui, vamos aguardar, coisa desse tipo. Não é o caso do Juninho, agora está se debruçando em cima de um fato que foi anexado na defesa do prefeito, mas aqui eu fico à vontade, a maioria decide, é o plenário que é soberano nesse caso aí para resolver, os dois que encabeçam o requerimento aí. Como ele tem direito de defesa, a defesa dele seria após instaurada a CPI, né? Eu por mim já votaria hoje mesmo. O único poder de chamar ele para ele ter defesa seria uma CPI, porque senão ele não é obrigado a fazer defesa nenhuma. Ele só é obrigado a fazer defesa se for aberto a CPI. Aí ele é obrigado. Nós não temos o poder de chamar ele aqui para... Não, nós não vamos chamar. Nós vamos comunicar, notificar, mas ele para ele apresentar. Ele não tem obrigação. Não, o fato dele não ter obrigação significa que ele não venha se defender. Certo, então, é interesse dele, né? Aí, após a notificação, se ele não apresenta defesa, aí iria para votação. Mas assim, por uma questão de bom senso, por uma questão de... Se retire os dois, aí eu se vote os dois. Assim. Por uma questão de igualdade, até obedecendo norma constitucional, que é acima de todo ordenamento jurídico, vamos respeitar o princípio da ampla defesa e ver o que ele tem a dizer. Isso não tem... Mas ele vai ter a defesa dele a partir do momento já instaurado.
E o prefeito teve defesa antes de instauração, por quê? Falou que queria a aplicação dele. Eu não entendi. 2 pesos, 2 medidas? Os vereadores, eles, quando foi apresentado, eles solicitaram ou decidiram para que o prefeito, que a gente requeresse do prefeito explicações. Sim, concordei. Então, Eu só não entendo por que o assodamento de se votar os pedidos agora, sendo que a gente não tem a defesa do ex-prefeito. Porque aqui os 2 casos são idênticos, a mesma coisa, então não adianta a resposta Então vamos de uma instalar e a as resposta duas. de outra. olha, na verdade, o que eu gostaria de saber, que até agora eu não sei assim, porque o requerimento, um dos requisitos, é o objeto da investigação. O que é que vai ser investigado? No caso em questão, o prefeito já assumiu tudo. Qual é a dúvida que ficou? Qual é a parte ou a matéria que ainda é objeto de investigação que ensejaria essa CPI? O que ficou assim pendente na explicação que os nobres colegas entendem que seja necessária a CPI, poderia talvez ser um complemento da explicação. Falou, olha, no que veio aqui faltou tal coisa, vamos pedir antes de encaminhar. Ficou alguma coisa pendente, alguma dúvida na cabeça de alguém que a gente não esclareceu ou que passou batido na explicação dele? Senhor presidente, Pois não. A própria denominação é Comissão Parlamentar de Inquérito, e inquérito visa uma investigação de um fato. Só que o fato ele tem desdobramentos. E esses desdobramentos, o senhor é policial, a gente sabe que muitas vezes os desdobramentos são maiores que o próprio fato que se iniciou. E são conexos. Então, quando a CPI fala de um fato, não significa que ela se prende apenas àquele fato. Aquele fato é o início. Mas ela pode ter desdobramentos se forem conexos. Se as irregularidades e os crimes forem conexos com o fato, obrigatoriamente tem que ser analisado também. Então, mas há alguma coisa em questão ou se espera durante a CPI que surja alguma coisa? Não, há. Só que aí isso vai ser esclarecido no decorrer da investigação. Então vamos votar essas 2 CPIs, então, a gente já decide de uma vez. Agora, eu dependo de vocês. Eu estou em discussão e a sequência vai ser essa. Se os que encabeçam o requerimento entenderem que é depois, se falarem vamos já, a gente já coloca em votação os 2 projetos, mas precisa de uma decisão definitiva, que a gente está se arrastando nisso aqui já há alguns minutos e ainda não se tem Querem um tempo para sentar, discutir, pensar? Ainda há necessidade disso? Você acha melhor? Então eu suspendo a sessão por mais 15 minutos e a gente vai se chegar numa decisão final a respeito. Muito bem, retornando do breve recesso, voltando à discussão em relação aos requerimentos, eu pergunto aos vereadores, aos nobres colegas, coloco em discussão se é do entendimento de todos a retirada dos 2 requerimentos para que a gente encaminhe esse expediente diretamente ao promotor, ao Ministério Público e ao Judiciário, para que eles se manifestem acerca se houve ou não crime. Se for do entendimento de todos, a gente dá sequência à sessão. Caso não haja consenso, a gente volta a discutir. Então eu consulto o plenário acerca da decisão da retirada dos 2 requerimentos e do encaminhamento do expediente ao Ministério Público. Quem for favorável à retirada dos 2 requerimentos, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Presidente, só um minuto, gostaria de fazer uma pergunta ao nobre companheiro Luciano. Pois não. Referente a retirar os 2 requerimentos, vai haver algum outro requerimento nesse mesmo sentido mais para frente, ou isso aí está encerrado agora, entregando ao Ministério Público? Eu respeito a vontade da maioria. Eu acho que em relação a essa matéria, não há mais como, tipo assim, entra com o pedido, vota na sessão seguinte. Até aí eu vou verificar com o jurídico
Se o mesmo requerimento, tendo sido votado e rejeitado, no caso aqui ele está sendo retirado, né? Não está sendo votado. Mas eu acho que bom senso deve prevalecer. Se foi retirado e foi encaminhado, após encaminhado o expediente, voltar um requerimento para a gente apurar uma coisa que já está... Eu acho que não tem nem muita lógica. Pois não, Elcio. Queria saber, vocês podem me responder, por exemplo, como num requerimento já tem explicação do prefeito e na outra não tem, isso não pode prejudicar a denúncia ou não do Ministério Público? Olha, o que eu entendo, isso chegando ao Ministério Público, as partes serão intimadas. Isso aqui foi uma apuração preliminar, não, na verdade não foi nenhuma apuração, foi um pedido de explicações que foi juntado. O promotor que vai analisar se é caso de se convocar motorista, de se convocar setor financeiro, de se intimar prefeito, se intimar o ex-prefeito, de acordo com o que ele terá em mãos. Eu imagino isso, a questão de se um vai ser mais prejudicado que o outro, eu acho que não, porque o direito à ampla defesa vai existir nessa fase. Pois não, Luciano? Obrigado. Complementando a pergunta do nobre vereador Marcos Roberto Franeto, eu queria consignar que eu vou respeitar a vontade da maioria, mesmo porque sozinho ninguém faz nada, né? É tudo conjuntamente. Então, eu respeito a vontade da maioria. É como deve ser, o princípio democrático. É através do voto, através da opinião da maioria, a gente toma as decisões, sempre respeitando opiniões divergentes. Porque toda unanimidade também não vou dizer burra, mas é suspeita. Então, eu coloco em votação a retirada do requerimento 07 e 08, para que a gente encaminhe já para o Ministério Público e para o Judiciário. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Então, aprovada a retirada dos requerimentos, eu peço então ao senhor... Não. Com isso... Não, eu queria apenas me abster de votar. Eu falei que eu respeitaria a vontade da maioria. Alguém mais? Eu ainda não dei por encerrada. Querem mudar? Então, ótimo. Com isso, esta presidência franqueia a livre palavra para o vereador que dela usa o querer fazer na forma do artigo 82 do Regimento Interno. É hora de algum outro assunto, alguma indicação verbal, alguma coisa? Esse é o momento. Sim, eu queria fazer a indicação, senhor presidente. A gente tem acompanhado uma onda crescente de violência na nossa cidade, principalmente de crimes contra o patrimônio. E eu queria fazer a indicação para o chefe do Poder Executivo local, para que dentro das possibilidades e, se possível, que seja firmado convênio com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para o convênio que é denominado nos municípios que já foi firmado de atividade delegada. Porque o efetivo nosso da PM é bastante reduzido e isso acaba prejudicando o desempenho das funções de segurança por parte dessa instituição no nosso município. Então, se possível e dentro daquilo que for do alcance do Poder Executivo, eu gostaria que fosse encaminhada essa indicação para firmar esse convênio com a PM referente à atividade delegada. Muito bem, eu recebo a indicação na forma regimental e determino a tomada das providências cabíveis. Só um comentário em relação a esse pedido. Aqui na cidade, a atividade delegada eu acho que não prosperou por questão assim de valores, mas já está em funcionamento e andamento. Quem às vezes anda à noite e percebe, a própria Polícia Militar, ela através de não sei qual é bem o nome aqui, mas o policial me falou, já existem policiais de outras cidades prestando serviço nas horas de folga. Inclusive, na noite passada, já estava o Malaguti de Cabralha, já estava um de Lucianópolis. Então, esse serviço já está sendo executado na cidade, não como atividade delegada paga pelo município, mas a própria Polícia Militar abriu essa possibilidade de policiais no dia de folga que desejam assim fazer um bico,
eles se inscrevem e prestam serviço. Mas a indicação será encaminhada ao prefeito. Mais alguém? Sim. Eu Pois de novo. Também gostaria de fazer a indicação para Vossa Excelência que fosse comunicado à Superintendência do INCRA no Estado de São Paulo sobre o assentamento Maria Lúcia Petit, mas o assentamento dos conhecidos sem terras, próximo ao Rio Alambari, próximo à Fazenda Três Corações. São aproximadamente 310 famílias de pessoas com interesse em trabalhar a terra. E como está dentro do nosso município, eu gostaria que Vossa Excelência comunicasse que existe esse assentamento no nosso município e cobrasse providências do superintendente regional do INCRA para que fosse dado andamento nas etapas necessárias até que se chegue ao desdobramento de entregar a terra a essas famílias que estão ansiosas por trabalhar e labutar na terra, plantar, tirar o seu sustento do fruto do próprio suor. E na sequência mesmo? Ou eu encaminho esse e volto a palavra para o nobre colega? Porque esse requerimento em questão, eu solicito que o nosso setor jurídico também se intere acerca da tramitação legal e dos órgãos responsáveis para receberem essas notificações. Pois não, Luciano? Não, são essas duas indicações apenas, por hora. Alguém mais? Serginho? Bacalhau. Referente a essa onda que está acontecendo de violência na cidade do Artina também, e referente às brigas, geralmente, que estão acontecendo no Gebara, gostaria que a própria Câmara, com todos os vereadores, fizesse um ofício ao batalhão, que coloque as viaturas no horário de saída das crianças da escola, do Benedito Gebara e Sabag também, para não coibir as brigas que estão tendo, geralmente de meninos sendo filmadas ainda, passadas na internet, em redes. Esse realmente é um problema, porque Duartina, assim como muitas cidades, ela carece de um efetivo maior. Até uma das razões, acho, que o Luciano pedir atividade delegada para aumentar. O problema é que, durante o dia, a polícia militar, que teoricamente deveria fazer esse acompanhamento, ela trabalha apenas com um policial na viatura. Por mais assim boa vontade, né, que tenha por parte, é difícil, viu? É difícil ele, por exemplo, acompanhar a saída do Gebara, do Sabag, das escolas infantis. Teve um tempo que Duartina tinha mais policiais, a gente via viatura lá, viatura aqui, mas uma razão para que a gente faça um ofício até em nome, se os vereadores concordarem, todos assinarem, né? Cobrando do comando um maior efetivo para a nossa cidade. Foi prometido que viriam mais 10 policiais para complementar o quadro de Duartina. Isso antes da Copa do Mundo. Falou que assim que terminasse a Copa, esses policiais viriam mais 10. E pelo que eu percebi, eu vi apenas um até agora, né? Eu acho que um ofício nosso... está só aumentando de criminalidade aqui na cidade. Um ofício nosso. Ainda assim, na região de Bauru, Duartina é uma das cidades que apresenta o menor índice de crimes de autoria desconhecida. Eu falo que eu sou policial civil, eu participo disso. E um dos maiores índices de esclarecimento, para ver como que a situação... Aqui a gente está percebendo que está complicado... E, no geral, está mais complicado ainda. Mas não é razão para a gente achar que é pouco, não vamos fazer. É sempre cobrar, zerar, né? O ideal seria zerar essas ocorrências aí. Mas eu recebo também a indicação na forma regimental e determino a tomada das providências cabíveis. Serginho, pois não. A minha indicação verbal é que indica ao senhor prefeito, né? Que estude a possibilidade, juntamente com a diretoria de saúde, a possibilidade de estar reabrindo, né, no Hospital Santa Luzia um ponto de coleta de doadores de sangue, né? E esse sangue sendo coletado fosse transferido para Bauru, sendo assim supriria a necessidade dos hospitais de Bauru. Em nossa cidade existem muitos doadores e às vezes fica impossibilitado deles doarem. Até para se deslocar até Bauru fica um pouco mais difícil. E
Essa é a minha indicação que eu deixo ao Executivo. Muito, muito interessante e oportuna a indicação. Eu encaminho a secretaria dessa casa para a tomada das providências cabíveis. Décio? Não? Mais ninguém? Então, dando sequência, encerrando assim o expediente. Findo esse expediente do Executivo, eu informo a ver os trabalhos da ordem do dia desta noite. Eu pondero que estão em pauta as proposituras abaixo, o projeto de lei número 34/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao Orçamento Geral Anual do município, no valor total de R$ 910 mil. Peço então ao senhor primeiro secretário que anuncie o projeto de lei número 34/2014. Projeto de lei número 34/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao Orçamento Geral Anual do município, no valor total de R$ 910 mil. Autor Enio Simão, prefeito municipal. Coloco o projeto de lei número 34/2014 em primeira discussão junto ao plenário desta Câmara. Coloco agora o projeto de lei número 34/2014 em primeira votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado citado projeto de lei. Encerrando os trabalhos, informo não haver inscrito para a explicação pessoal. Convoco os nobres edis para mais uma sessão extra para o segundo turno de discussão e votação das proposituras. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a produção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária, determinando ao diretor-geral da Secretaria desta Câmara que lavre a ata desta sessão. Boa noite, dando sequência com a presença dos vereadores e senhoras vereadores em número legal. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a 19ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Duartina do ano de 2014, convocada na sessão ordinária desta noite para proceder-se os trabalhos de segunda e última discussão e votação do projeto de lei número 34/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao Orçamento Geral Anual do município, no valor total de R$ 910 mil. Peço então ao senhor primeiro secretário que anuncie o projeto de lei número 34/2014. Projeto de lei número 34/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao Orçamento Geral Anual do município, no valor total de R$ 910 mil. Autor Enio Simão, prefeito municipal. Eu coloco o projeto anunciado em segunda e última discussão junto ao plenário desta Câmara. Coloco agora o projeto de lei número 34/2014 em segunda e última votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado citado projeto de lei, determina a tomada das providências cabíveis. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a produção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão extraordinária, determinando ao diretor-geral da Secretaria desta Câmara que lavre a ata desta sessão. Boa noite a todos. Boa noite.